Fala pessoal, professor Marcos novamente. Pessoal, chegou a aula, nona aula. É uma aula muito importante. Eu gosto muito dessa aula porque eu vou trabalhar muito com SQL aqui, né? Para fazer pesquisas nas listas, né? Nessa lista aqui, vamos imaginar que essa lista ela não é só uma lista de, sei lá, 10 registros. Vamos imaginar que tem aí uns 1.000 registros, 2.000 registros, né? Então, com essa grande quantidade, sem barra de rolagem, sem paginação ainda, né? Imagine você pesquisar por um dos seus contatos aqui, né? Vai demorar muito, primeiro porque não está em ordem alfabética, não está nada aqui, né? Então é isso, a gente precisa melhorar aqui a consulta, já que isso aqui é uma agenda, né? A gente precisa melhorar a situação aqui. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar e vou fazer um formulário de pesquisa aqui, né? Que ao digitar, por exemplo, Marcos, ele encontre o Marcos de Melo, ele encontre o Marcos Antônio. Se eu digitar Marco, ele encontre os Marcos e o Marco. Se eu digitar M-A-R, ele encontre a Maria, o Márcio, tudo porque tem o M-A-R, né? Então é isso que a gente vai fazer, ok? A gente pode pesquisar também pelo e-mail, tudo dentro de uma única caixinha de pesquisa. Vamos lá. Mas para fazer isso, vocês têm que entender um pouquinho de SQL, tá? Então eu vou carregar aqui eu vou acessar esse nosso banco de dados pelo Workbench, que é a nossa ferramenta de acesso ao banco de dados, certo? Aqui eu já tenho uma conexão com o banco. Vou acessar então aqui o servidor MySQL. Temos aqui o nosso banco de dados, ó, DB Sysagendador, e temos aqui a tabela TB Contatos, certo? Já tinha aqui ó, aquela consulta que a gente fez hein, lá para melhorar a amostragem né, dos registros lá na lista. Eu vou encerrar aqui, don't save. Vou abrir uma nova consulta aqui, ó, uma guia. E eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a SQL para essa pesquisa, ok? Para selecionar todos os dados, né, você usa o select, deixa eu dar um zoom aqui, select asterisco from TB contatos. Eu tenho aqui uma consulta SQL que traz todos os registros para mim, ó. Então, clicando aqui, eu tenho todos os registros e é justamente desse jeito que está lá, sem a cláusula where aqui para pesquisar somente por aquilo que a gente quer. Ele traz tudo para a gente, todos os campos, porque eu coloquei asterisco, e como eu não coloquei cláusula where, ele me traz todos os registros. Tudo bem, eu quero isso de primeira. Só que depois eu quero usar a cláusula where para pesquisar somente pelo registro que eu quero. Então vamos supor que eu queira pesquisar pelo registro de ID5, né? Então você colocaria aqui, ó, where ID contato igual a 5. E isso aqui, ó, Ctrl Enter para executar, ele me traria só o 5, beleza? Agora que a gente sabe que com a cláusula where a gente pode encontrar pelo registro específico, e quando eu quero procurar pelo nome? Então, posso colocar aqui, ó, nome, contato, igual, como ele é uma string, eu vou colocar aqui dentro de apóstrofe, eu quero colocar Marcos de Melo. Então, vou executar aqui, ó, ele me trouxe aqui ó, o Marcos de Melo, porque eu digitei exatamente Marcos de Melo e ele me encontrou o único registro que está com o nome Marcos de Melo, certo? Mas e se eu colocar isso aqui, gente, ó, e executar, ó, ele não me traz nada. Por quê? Sendo que eu tenho o Marcos Antônio, Marcos de Melo, eu tenho vários Marcos ali, certo? E ele não me trouxe nada. É porque a pesquisa, gente, ó, através desse parâmetro aqui, ó, o igual, significa que tem que ser exatamente igual ao que está lá no campo, tá? Então, por isso que ele encontrou Marcos de Melo, porque é exatamente isso que estava dentro do campo nome aqui. O que está aqui significa dizer que eu estou procurando por uma parte de um nome dentro da string do campo, né? Então eu vou lá, entro no registro de código tal, né? E no campo nome contato, toda a frase que está lá, eu vou palavra por palavra ver se tem marcos ali, tá? Então é isso que eu quero. Bom, para isso não é o igual aqui a essa frase, porque se for igual a essa frase eu tenho que ter um registro que está somente com a palavra marcos, senão ele não encontra. Então existe aqui ó, um comando chamado like, esse aqui ó, like, tá? Então ó, eu estou procurando todos os registros onde o nome contato é como o que eu for digitar aqui. Então, entre apóstrofe, eu vou colocar aqui, ó. Opa, peraí.
Deixa eu dar um zoom menor aqui que já está começando a ficar... Ó, like, eu vou colocar... Marcos. Será que vai funcionar, gente? Ó, não vai, tá? Ó, já vou logo alertando, não vai. Porque aqui ficou do mesmo jeito, tá? Você diz que, ó, tem que ser como o que tá aqui, beleza? Só que com o like você tem a opção de colocar caracteres coringas, né? Que fazem a pesquisa de uma forma diferenciada, tá? O caractere coringa porcento, ele faz alguma coisa em específico aqui com o like, tá? Então, quando eu quero que, usando o like, eu consigo, através desse caractere coringa aqui, o porcento, eu consigo pesquisar tudo com a palavra Marcos no fim da frase, com tudo que tem antes dele, tá? Então, quando você coloca o porcento aqui, ó, antes, significa que eu estou procurando por Marcos no fim da palavra, tá? Então, eu tenho um Antônio Marcos, ele vai encontrar. Eu tenho João de Almeida Marcos, ele vai encontrar. Por quê? Eu estou procurando por Marcos no fim, né? Vou colocar aqui. Eu estou procurando por Marcos no fim com tudo que tem antes, tá? Então o caractere coringa porcento representa tudo antes dele, né? Só que eu não tenho Marcos no fim, né? Eu quero, na verdade, procurar tudo o que tem Marcos, ó, porcento. Então, Marcos no começo com tudo que tem depois. Aí ele encontra, ó, certo? Clicando aqui, ó, ele me traz, ó, o Marcos de Melo, o Marcos Antônio. Se eu colocar aqui, ó, Marcou, ele vai me trazer tanto os Marcos quanto o Marcou. Então tá lá, ó. Por quê? Eu estou procurando por Marcou com tudo que tem depois, certo? Então, isso é uma estratégia. Só que eu quero tudo que tem depois e também tudo que tem antes. Se eu colocar, combinar os dois aqui, ó, porcento antes e o porcento depois de Marcos, olha que benefício que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o Marcos de Melo, o Marcos Antônio, o Marcos Felipe de Melo, ok? E se eu tivesse aí cadastrado um Márcio, né? Se eu colocar isso aqui, ó, ele me traz o Márcio também, tá? É que eu não tenho, senão ele traria também o Márcio, porque Márcio tem essa frase aqui, ó, com tudo que tem antes, né? Eu poderia ter o Antônio Márcio, o Antônio Marco, o... Bom, enfim, ele ia procurar o Mark, aqui ó, Mark, tem ali Mark, com tudo que tem antes, com tudo que tem depois. Então isso aqui, gente, eu procuro no meio da palavra que tiver essa frase aqui, né? Ele vai encontrar para mim. Aí eu posso fazer o like do telefone, do e-mail, que são caracteres de string, né? Só que eu quero fazer uma combinação aqui. Eu quero numa única caixinha, eu quero pesquisar tanto por ID quanto por nome, tá? Vamos fechar assim, tanto por ID quanto por nome. Então eu vou fazer uma combinação aqui, ó. Dá pra fazer essa quebra aqui, tá, gente? Ó, isso aqui é permitido, tá? Então vamos lá, ó. O nome é um, só que antes dele eu vou colocar aqui, ó, ID, contato, igual, certo? Igual a, deixa eu colocar aqui o 15, certo? 15. Or, então você pode usar aqui o or, certo? Ou ele encontra pelo ID aqui, ou ele encontra por nome e contato, beleza? Só que é o seguinte, é um único campo que vai alterar lá. Então, quando você digita 15, ele vai digitar 15 aqui também, certo? Porque é um único campo lá que você vai digitar uma única coisa. Então, na SQL, ele vai preencher tanto esse quanto esse. Então, ó, ou ele encontra o 15, ou ele procura... Ou ele encontra o 15 no ID contato, ou ele procura pelo 15 no nome contato. Sabemos que ele não vai encontrar no nome contato, mas encontrando em código ele vai trazer essa lista para nós. Vamos lá, ó. Dando um executar aqui, ó, ele me traz o 15, certo? Mas ele considerou encontrar esse registro porque ele encontrou por esse. Esse aqui ele não encontrou o 15 no nome, não tem essa frase. Tá escrito Marcos Felipe Andrade Mello ali, ó, certo? Então, mas aqui, ó, usando o OR, significa ou eu encontro um registro por isso, por essa condição, ou eu encontro por essa condição.
Agora vamos lá. Naquela caixinha onde você digitou 15, agora você quer procurar por nome. Vamos supor que aqui você digitou Marcos. E obviamente ele vai completar isso aqui também com a palavra Marcos. Certo? Ó, Marcos. Só que aqui é o seguinte, ele não vai encontrar Marcos no ID contato. Não vai encontrar Marcos no ID contato. Mas vai encontrar Marcos em qualquer parte no nome contato. Então aqui, ó, só que aqui, né? Colocando o Marcos, ele encontra mais de um. Então, gente, ó, resumindo. Isso aqui é o que a gente vai acrescentar lá na nossa consulta, ok? Essa técnica aqui é o que a gente vai acrescentar lá. Ótimo, então vamos para lá. Abrir aqui o nosso sistema, aqui, fechar aqui. Estamos aqui no nosso sistema, sysagendador. Vou entrar aqui no contato. Vamos então aqui encontrar a nossa consulta SQL que traz, né, ó, que traz essa lista aqui para nós. Vamos lá. Eu venho aqui, ó, e nós temos a nossa consulta SQL aqui, ó. Select, né, ó, todos os campos que você quer mostrar, from TB contato. Beleza, tá aqui. Então, abaixo aqui, ó, depois de TB contato aqui, a gente vai alterar, certo? Vai alterar para aquele where, ID, contato, por aí vai. Mas antes de trabalhar aqui, a gente precisa fazer o formulário que manda o texto do que você quer pesquisar, tá? Então, onde eu vou fazer esse formulário? Ó, aqui nós temos, onde começa a tabela aqui, ó. A tabela começa aqui, nós temos o campo do novo contato, e eu vou colocar mais uma div aqui embaixo, ó, div, certo? Vou colocar aqui, ó, form, div, vou colocar form pelo método post, então tá aí método post, e aí aqui no action, quando eu clicar no botão pesquisar, eu tenho que voltar para essa mesma página, não tem? Para a página de lista. Então, ó, index.php, ponto de interrogação aqui, né? Para colocar o parâmetro, e aí o menu op igual a contato, deixa eu ver aqui como é que tá, igual a contatos. Então, daí, ó, ele volta pro próprio menu contatos. Só que esse formulário, ó, vou colocar aqui uma input text, o name, não pode esquecer, o name é mais importante, name. Vou colocar aqui então, vou chamar de txt pesquisa, tá? Txt pesquisa. Então essa é a nossa input. Vou colocar o botãozinho que faz a pesquisa, então ó, input input submit, então tá aí. Valor, pesquisar, ok? E ele é o botão de submeter, então ele envia os dados para a próxima página. Feito isso, ó, a gente tem um formulário lá aparecendo, tá? Ctrl S salva. Se você vir aqui, ó, e atualizar, nós temos aqui, ó, a caixinha de pesquisa, o botão pesquisar que volta para o próprio contato, certo? Ó, então você pesquisa alguma coisa e ele deveria fazer a pesquisa. Ótimo. Feito isso, eu vou colocar aqui agora, ó. Quando você envia os dados, né, desse formulário aqui, os dados precisam ser recuperados. Ó, porque quando você envia os dados, o que foi enviado pelo input aqui, ó, eu preciso captar o que foi digitado, né? E eu posso colocar isso diretamente aqui dentro desse PHP. Ó. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um txt pesquisa, uma variável que vai receber, eu vou colocar aqui uma validação com ternário, ó. Tá? Isso aqui é uma ternário. E ponto e vírgula no final. O que acontece? Dentro do parênteses eu coloco a condição para ele receber um valor. A condição é a seguinte,
eu vou colocar se o i7, se o parâmetro lá na barra de endereço txt pesquisa, né? Se o parâmetro txt pesquisa, não, tá errado. Se o parâmetro cifrão underline get entre colchetes o txt, opa, minúsculo, txt underline pesquisa, tá lá. Então se tiver lá, o que eu faço? Eu pego o valor dele e guardo no txt pesquisa. Então vou pegar isso aqui. Se ele existir, foi definido lá, aqui depois de interrogação, ó, eu coloco o txt pesquisa. Caso contrário, ele não recebe nada. Pronto. Basicamente isso. Então o txt pesquisa, na hora que você digitou, ele recebe. Se você não digitou nada, ele não recebe nada. Recebe aspas, aspas, né? Ou seja, ele fica vazio. Só para poder ficar definido. Agora aqui, pessoal, ó, o que acontece aqui? Na cláusula where aqui do nosso SQL, ó, cadê o from, né? From, aqui, ó, from. Então aqui, ó, depois desse from aqui, eu vou colocar aqui, ó, where eu vou colocar id contato, certo? Id contato igual ao quê? Aí entre chaves e não, primeiro você coloca aqui apóstrofe aqui e apóstrofe aqui, chaves, certo? Então aqui eu vou colocar o seguinte, ó, a variável txt pesquisa, certo? Então o que eu digitar lá vai cair aqui. Aí eu vou colocar aqui também, ó, vou colocar na linha de baixo, vou colocar esse where aqui também na linha de baixo e o id contato também na linha de baixo. Então, ok. Então eu vou colocar aqui, ó, or, ou ele encontra por isso, or, aí vem o nome, contato, like, certo? Aí vem apóstrofe, porcento, e aí a chave aqui para colocar a variável, certo? Vou colocar aqui então, ó, txt underline pesquisa. Pronto, tá aí, ó. Então é isso. Ponto e vírgula já tá aqui, ó, tá? É isso que vai acontecer. Então, na hora que eu digitar txt pesquisa, a variável txt pesquisa aqui recebe alguma coisa. Então, vamos lá, vamos supor que ele digitou, ó, vamos entender por aqui, ó. Se você digitar lá na txt pesquisa número 15, aqui também vai ter um 15, certo? Então, se eu digitar, ó, vai funcionar assim, ó, ele encontra o Marcos. E se eu digitar MAR, C, ele encontra? Ó, ele encontra, então tá funcionando, certo? Ele tá procurando ou por partes do nome ou por um ID específico, tá funcionando. E quando eu não digito nada? Então, quando você não digita nada, ó, vai ser preenchido desse jeito aqui, ó. Ó, vai ficar assim, tá? E será que funciona? Se tiver desse jeito, ele traz tudo, que é o que eu quero. Então, perfeito, pessoal, ó. Tá funcionando aqui, vou dar um salvar e vou atualizar aqui. Dei uma atualizada, ótimo. Sem nada, né, ó, se eu pesquisar sem nada, funcionou, tá trazendo tudo. E quando eu quero pesquisar, vamos ver aqui pelo código 9. Vamos lá, ó, 9. Então, ó, olhando aqui no SQL e entendendo, ó, 9, que é onde ele vai preencher esses dois carinhos. Então, ó, executar e ele me traz o código 9. Vamos ver? Pesquisar. Não funcionou. Vamos ver se era para ter trazido o txt pesquisa. Tá aqui, txt pesquisa, ele recebe aqui, txt pesquisa. Ah, tá, gente, ó, o formulário, ele tá pelo método post, não pelo método get. A gente tá tentando recuperar por get. Então aqui, ó, falha minha, tá, ó, falha minha. Aqui não é get, é post, tá? Então vou alterar aqui, ó.
alterar aqui, seguro Alt. Post, pronto, tá? Então é isso que eu cometi de erro aqui, por isso que não está funcionando. Agora vai, vou dar uma atualizada. Beleza, ó, sem nada, traz tudo. Se eu digitar o 9, ele me traz somente o 9. Se eu digito MAR, ele me traz todo mundo que tem MAR, ó, o Marco e o Marco. Vamos lá, Fê, FE. Quem tem Fê? Tem o Júlia Fernandes, o Marco Felipe, entendeu? Então ótimo. Ah, eu quero procurar só cujo código é 13. Funciona. Certo, pessoal? Então isso é a nossa pesquisa aprimorada aí, tá? Então isso é importante você saber SQL, tá, pessoal? Ele traz por ordem aí, ok? E outra coisa interessante aqui, ó, é que você sempre vai querer que isso aqui fique em ordem alfabética, né? É interessante. Então, na hora que eu pesquisar por tudo, ele já venha em ordem alfabética aqui, né? Ó, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, a Ana. Ó, Ana Maria, certo? ana@gmail.com. Telefone 1234. Alguma coisa aqui, sexo feminino, uma data qualquer. Adicionei. Então, ó, a Ana, ela tá aqui embaixo. Só que se fosse para apresentar isso aqui em ordem alfabética, né, de A para Z, a Ana deveria estar aqui em cima, ó, junto com o 16, que é o código dela, tá? Então, assim, ou você alinha por ordem de chegada, né, ó, então fica orientado pelo ID, ou você pede para mostrar pelo campo nome, né, de A para Z. Fácil isso, ó, quer ver, ó? Aqui na SQL, vamos lá. Então tá aí, né, ó. Aqui na SQL, ó, tá todo um SQL aqui, tá vendo, gente? Ele começa aqui e termina aqui, certo? Ó, termina aqui. Então aqui, ó, where, ou ele pesquisa por esse ou por esse, e aqui a gente vai dar um espacinho, vai apertar Enter e vai colocar aqui, ó, order, vou colocar em maiúsculo, order by, eu quero que ele filtre, né, organize-se, né, pelo nome contato. Tá aí, ó. E aí você coloca aqui, ó, ASCII, que é ascendente, né, ou seja, de A para Z. Se fosse o contrário, de Z para A, você colocaria desk, tá? Então, ó, Ctrl S salva. Vou dar uma atualizada. Repare que aqui, ó, na hora que eu atualizar, vai ficar, o Ana vai ficar aqui em cima, o B, a Beatriz vai ser a segunda, e assim vai. Então vamos lá, atualizei. Olha lá, ó, Ana, Beatriz e por aí vai. Certo, pessoal? É isso. Melhorei a pesquisa, agora ela pesquisa tanto pelo ID como pelo nome. Dava para ter acrescentado também o e-mail, tá? Você coloca lá um or, e-mail, contato, like, e aí o porcento lá, certo? Dá para fazer por e-mail também, por telefone, e aí ele pesquisa por qualquer um dos campos. Beleza, pessoal? Essa videoaula fica por aqui e até a próxima. Valeu!